Gosta de terror de verdade? Se inscreve no canal e prepare-se para histórias que vão te deixar sem dormir. Vamos lá? Meu nome é Sérgio, tenho 27 anos, moro no sertão da Paraíba e trabalho com transporte de carga leve, puxando coisa de roça para a cidade e da cidade para a roça. Caminhãozinho pequeno, mas me leva onde eu quiser. Quem me conhece por essas bandas sabe que eu sempre fui desbocado. Xingava até com o pensamento. Palavra feia era parte da minha fala. Xingava quando estava com raiva, quando ria, quando tropeçava, até quando o céu estava bonito demais. Tinha sempre um palavrão pronto na ponta da língua. O povo dizia: rapaz, essa tua boca ainda vai te levar para um canto que nem santo volta. Eu só ria, mas teve um dia que a risada secou. Era uma sexta-feira. Eu tinha ido deixar uns sacos de milho num sítio enfiado no mato, depois da cidade de Taperoá. Final de tarde, o céu já ficando cor de sangue e eu me enrolando para descarregar. Quando acabei, decidi dormir no mato mesmo. O caminho de volta era só estrada ruim, cheia de buraco e galho seco. Preferi esperar o dia clarear. Encostei o caminhão perto de uma encruzilhada, onde a estrada de terra encontrava um lajedo meio aberto. Deitei no banco, botei o chapéu na cara e tentei cochilar, mas o calor estava grande, o vento parou e o silêncio do mato parecia me deixar mais acordado ainda. Aí comecei a reclamar. O lugar, filho da peste, quente, bicho, vai pra casa do cabrunco, falei alto. Fiquei em pé do lado de fora com o cigarro na boca, sapateando por causa dos mosquitos. Miséria de noite dos infernos. Céu desse tamanho e nem uma brisa. Vai se lascar tudo, e tomei a soltar palavrão. Cada frase minha era um trovão de besteira. Xingava até pedra. Cuspi no chão e mandei o mundo inteiro pro raio que o parta. Sozinho no meio do mato, quem ia ouvir? Pois foi nessa hora que senti. Um ardido nas costas me fez arquear o corpo para frente. Era como se tivessem me estalado com um açoite, um chicote de couro cru, bem dado. Gritei na hora: arre! Quem foi o infeliz? Me virei no susto. Não tinha ninguém, só o mato, silencioso, quente e um cheiro forte de suor e poeira. Fiquei parado, com o coração feito zabumba no peito. A mão tremia. Levei a palma para as costas e senti a camisa rasgada e a pele quente. Um vergão, vermelho, inchado. Que diabo foi isso? Olhei ao redor. Ninguém, nenhum som, nenhuma sombra. E aí, como se o medo me fizesse esquecer, eu xinguei. De novo, alto, com raiva. Cacetada de merda. Se tiver alguém fazendo graça, vai levar tiro. Outro, mais forte, de ajoelhar no chão. Senti o corpo fraquejar. A vista turvou. Uma dor quente, como se tivessem me riscado com brasa viva. Comecei a correr, tropeçando no mato, tentando chegar de volta no caminhão. O som do meu grito se misturava com o farfalhar seco da vegetação. Atrás de mim, nada. Mas o peso de alguma coisa invisível me seguia. Entrei no caminhão de qualquer jeito. Tranquei as portas. Estava tremendo, suando frio. A pele das costas queimando como se tivesse encostado em tacho quente. Peguei o celular, mas sem sinal. Tentei ligar o rádio, só chiado. Olhei pelo para-brisa. O lajedo estava vazio, mas o ar estava pesado, como se algo me cercasse, um silêncio diferente, denso. Fiquei ali, calado, com medo até de respirar alto. Cada palavrão que pensava travava na garganta. Amanheceu. O sol subiu como um castigo no céu. Dirigi de volta para a cidade todo dolorido, como se tivesse apanhado a noite toda. Fui direto para o hospital. A médica achou que eu tinha caído de moto ou levado uma surra de cipó. Mas eu sabia. Aquilo não era normal. Os vergões nas costas pareciam feitos à mão. Uns traços finos, outros curvados. Como se tivesse um desenho estranho marcado em mim, queimado na pele. Não contei a verdade. Para ninguém. Mas no outro dia, fui até a casa de um velho rezador que mora num canto afastado. Um cabra que entende das coisas do mato. Contei por cima. Ele ficou calado um tempo olhando para o nada. Depois disse:
Tu estava xingando onde não se deve xingar. Tem canto que escuta, tem canto que responde. Mas o que foi aquilo? Perguntei. Baixando o tom, ele coçou o queixo pensativo. Já ouvi história de cabra desrespeitoso que foi açoitado pelo pai da mata. Um encantado velho que guarda os caminhos e odeia a palavra suja. Dizem que ele não aparece, mas sente quando a língua pesa. E aí, corrige, fiquei gelado. E isso acontece com muita gente? Com quem merece? Ele respondeu curto. Depois disso, mudei. Tentei soltar um palavrão uma semana depois, sem pensar. Só que na hora, um ardido apareceu no mesmo lugar das cicatrizes. E eu calei na hora. Agora, quando a raiva bate, eu respiro fundo, engulo seco. O povo até pergunta: "Que foi, Sérgio? Ficou manso?" E eu só dou um sorriso e digo: "Nada, só aprendi a respeitar." Mas, às vezes, quando dirijo por estrada de terra e vejo o mato fechado dos dois lados, sinto uma brisa gelada bater no meu pescoço e a pele das costas coça, como se algo ainda estivesse por perto, vigiando. E penso, o que teria acontecido se eu não tivesse parado? Se eu tivesse xingado mais uma vez, mais alto, talvez eu não tivesse voltado. Meu nome é Camila. Tenho 28 anos e moro sozinha em um pequeno apartamento no bairro Santa Teresa, em Belo Horizonte. Sempre fui independente, acostumada a resolver tudo por conta própria. Trabalho como designer gráfica e como muitos na minha área. Viro à noite mexendo em layouts, tomando café frio e ouvindo podcasts de crimes reais para passar o tempo. Não sou o tipo de pessoa que se assusta fácil. Mas isso, o que aconteceu naquela noite, é uma daquelas coisas que mudam completamente a forma como você enxerga o mundo. Era uma quinta-feira, por volta das 8 da noite. Decidi ir à feira noturna do centro, como sempre fazia a cada 2 semanas. A feira era famosa pelos produtos frescos e pelo pastel de queijo com caldo de cana. Uma combinação que eu não conseguia resistir. A rua estava cheia, mas havia algo estranho no ar. O céu estava sem estrelas, completamente opaco, e o vento trazia um cheiro forte de lixo, misturado com alguma coisa podre que não conseguia identificar. Mesmo assim, segui caminhando entre as barracas, cumprimentando os feirantes. Estava distraída comparando preços de morangos, quando senti aquele arrepio. Um calafrio que começou na base da nuca e desceu pela espinha. Era como se alguém estivesse me encarando. Foi quando o vi. Ele estava parado do outro lado da rua, entre 2 barracas fechadas. Um homem alto, magro, usando uma jaqueta escura e calça preta. O rosto era pálido, os olhos fundos, e ele simplesmente me olhava. Sem piscar, sem desviar o olhar, sem se mover. A multidão passava por ele como se ele não estivesse ali. Ninguém parecia notar sua presença e aquilo me deixou ainda mais nervosa. Tentei fingir que não tinha visto, terminei minhas compras e apressei o passo. Olhei por cima do ombro. Ele ainda estava lá. Pensei em pegar um carro por aplicativo, mas a bateria do celular estava quase no fim. Decidi ir de ônibus mesmo. Quando subi no coletivo e me sentei, olhei pela janela e lá estava ele de novo, parado na calçada, olhando diretamente para mim. Não dormi bem naquela noite. Mesmo com todas as portas e janelas trancadas, não conseguia relaxar. Deitei na cama, mas cada som que vinha da rua me fazia levantar e espiar pela cortina. 2 da manhã, 3, quase 4, foi aí que vi. O homem estava parado na calçada, em frente ao meu prédio. Sozinho, imóvel, de novo com aquela postura rígida, olhando para cima, direto para a minha janela. Meu corpo congelou. Não consegui me mexer por alguns segundos. O coração martelava tão forte que eu podia ouvir o som dentro do crânio. Peguei o celular com as mãos tremendo e disquei 190. A atendente foi calma.
me pediu o endereço e prometeu que uma viatura seria enviada. Enquanto esperava, não consegui tirar os olhos da janela. Ele continuava lá, não se aproximava, não fazia nada, só observava. E então ele sorriu. Foi um sorriso lento, sem emoção. Um sorriso que não envolvia os olhos. Um sorriso que parecia ensaiado, como se ele estivesse tentando imitar o que já viu em rostos humanos. A viatura chegou cerca de 15 minutos depois. Quando os policiais desceram e iluminaram a rua com as lanternas, ele já não estava mais lá. Revistaram a área, perguntaram se eu tinha inimigos, se havia câmeras de segurança. E claro, nenhuma câmera pegava aquela parte da rua. Um dos policiais, mais velho, tentou me acalmar. Pode ter sido só um morador de rua. Às vezes, eles ficam olhando mesmo sem intenção. Mas eu sabia que não era isso. Aquele homem não estava perdido. Ele estava focado. Ele estava esperando. Naquela noite, dormi com uma faca de cozinha debaixo do travesseiro. Nos dias seguintes, minha vida virou um inferno. Comecei a vê-lo em todos os lugares. Quando ia ao supermercado, quando passava na porta do meu trabalho, até mesmo no reflexo de vitrines. Sempre à distância, sempre imóvel, sempre me observando. Uma vez, no metrô, vi seu reflexo no vidro da porta enquanto o trem se movia. Quando me virei, não havia ninguém ali. Comecei a duvidar de mim mesma. Cheguei a marcar consulta com um psiquiatra. Achei que estava surtando, mas toda vez que tentava ignorá-lo, algo pior acontecia. Uma madrugada, acordei com um barulho seco vindo da sala, como se alguém tivesse batido a mão contra a janela. Meu coração quase parou. Me levantei devagar, sem acender as luzes, e fui até a cortina. Quando puxei um pedacinho, vi um vulto, escuro, imóvel, do outro lado do vidro. Ele estava no 3º andar. Eu moro no 4º. A janela não tinha varanda. Gritei tão alto que meus vizinhos chamaram a portaria. Quando os seguranças foram até lá em cima, mais uma vez, nada. Depois disso, comecei a trancar tudo com cadeados. Portas, janelas, até mesmo o armário da cozinha. Eu não sabia mais o que era real, mas sabia que aquilo não era normal. Não era humano, e por alguma razão estava atrás de mim. Decidi dormir fora. Fui para a casa da minha irmã em Contagem. Achei que, saindo da cidade, me livraria dele. Ficamos conversando até tarde e contei tudo o que vinha acontecendo. Ela ouviu com atenção, mas eu via no rosto dela que achava que era exagero, paranoia, estresse. Às 3 da manhã, ela acordou com um grito vindo do meu quarto de hóspedes. O homem estava lá, dentro do quarto. No canto parado, não sei como entrou. As janelas estavam trancadas, a porta estava fechada. Mas ele estava lá, olhando para mim. Quando acendi a luz, ele desapareceu. Voltei para casa dias depois, decidida a enfrentar, entender, ou pelo menos acabar com aquilo de algum jeito. Comecei a pesquisar obsessivamente sobre fenômenos sobrenaturais. Achei fóruns, vídeos, relatos de pessoas que descreveram presenças parecidas. Em alguns casos, a figura desaparecia após semanas. Em outros, a pessoa desaparecia. Naquela noite, deixei todas as luzes acesas. Me recusei a dormir. Sentei na sala com um facão do lado e uma garrafa de café na mão. Às 3:30 da manhã, ouvi passos no corredor. Não tive coragem de levantar. Só fiquei ali, sentada, segurando o facão com força, enquanto os passos paravam bem do lado da minha porta. E então, o som da maçaneta girando. Foi nesse momento que liguei para a polícia pela 2ª vez. A voz do atendente parecia distante. Eu tremia, gaguejava, pedia para virem logo. Tem alguém tentando entrar aqui. Ele está do lado de fora, por favor, por favor. Desta vez, quando a viatura chegou, os policiais me encontraram chorando no eixão da sala, com o facão ainda nas mãos. Eles revistaram tudo, nenhum sinal de arrombamento, nenhum indício de alguém no prédio, mas havia marcas de dedos,
longos demais, finos demais, do lado de fora da janela da sala. Eles quiseram me levar ao hospital, mas recusei. Eu sabia que não era loucura. Hoje faz 6 meses, não o vejo há semanas. Talvez tenha desistido, ou talvez esteja só esperando. Mas, todas as noites antes de dormir, olho pela janela. E toda vez que ouço um barulho fora do lugar, um estalo na madeira, um assobio vindo da rua, meu corpo congela e penso, o que teria acontecido se a polícia não tivesse chegado a tempo? Naquela noite, talvez ele estivesse dentro da minha casa. Talvez eu não estivesse mais aqui para contar essa história. Meu nome é Rodrigo. Tenho 35 anos e trabalho como padeiro numa cidadezinha do interior de Minas Gerais. Sempre fui acostumado com a rotina pesada. Acordar de madrugada, preparar fornadas, entregar pedidos e só depois voltar para casa. Naquele dia, como em todos os outros, meu despertador tocou às 3h30 da manhã. O silêncio da casa era profundo. Minha esposa ainda dormia, enrolada no lençol. Me levantei em silêncio, escovei os dentes, tomei um café rápido e peguei a moto. O caminho até a padaria era curto, uns 20 minutos. Mas como havia chovido à noite, decidi ir de carro. A estrada de terra que corta o matagal até chegar na rodovia principal costuma virar um sabão quando molha. Não queria arriscar. Peguei o Corsa velho e segui estrada abaixo. O céu ainda estava preto, sem nem sinal de nascer do sol. Só os faróis iluminavam o caminho estreito cercado de mato dos dois lados. A estrada era cercada por sítios abandonados, pasto e algumas árvores retorcidas que pareciam ainda mais ameaçadoras àquela hora. Foi aí que percebi. No retrovisor, vi faróis acesos se aproximando rápido. Achei estranho. Nunca cruzava com ninguém naquela estrada àquela hora. Nem moto, nem carro. A estrada era praticamente particular, sem saída, com uma porteira fechada mais à frente. Reduzi a velocidade. O carro de trás também reduziu. Acelerei. Ele acelerou junto. Pensei, pode ser coincidência, talvez seja alguém indo para a cidade também, mas quando desviei um pouco para o acostamento e dei passagem, ele não ultrapassou. Ele continuou atrás de mim. Foi aí que algo dentro de mim despertou. Um alerta. Um instinto primitivo, como se meu corpo soubesse de algo que minha mente ainda tentava ignorar. Peguei o celular. Sem sinal. O carro atrás de mim começou a piscar os faróis. Alto e baixo, alto e baixo. Depois acelerou mais, colando de vez na traseira. A pressão era tanta que o meu carro balançava na estrada esburacada. Não tinha mais como fingir. Aquilo era uma perseguição. Pisei fundo. O Corsa tremeu todo, mas ganhou velocidade. Os buracos na estrada pareciam dentes tentando morder os pneus. A estrada era estreita, sem acostamento decente. Qualquer erro e eu podia virar o carro num barranco. O outro carro era maior. Uma caminhonete escura, talvez uma S10. Eu não conseguia ver o rosto do motorista. Os faróis me cegavam sempre que olhava pelo retrovisor. Foi quando percebi. A porteira no fim da estrada estava trancada com corrente e cadeado. Merda, merda, merda. Faltavam menos de 300 metros, sem espaço para dar meia volta, com o carro grande vindo a toda velocidade. Não pensei 2 vezes. Puxei a direção para a esquerda, entrei num atalho que cortava por dentro de um pasto abandonado. Era uma trilha velha, cheia de mato alto e provavelmente fechada no fim. Mas era isso? Ou esperar para ver quem estava naquela caminhonete? Ou o que queria? O mato riscou a lataria como garras. Galhos batiam no vidro. A trilha era uma linha torta de terra e lama. Atrás de mim, a caminhonete entrou também, sem hesitar, sem desacelerar. A ideia de que aquilo não era um assalto comum começou a me corroer por dentro. Um ladrão não faz isso. Um ladrão aponta a arma, pega o que quer e vai embora. Isso era outra coisa. Algo mais frio, mais pessoal. Ou pior,
Talvez nem fosse humano. Senti uma pedra grande sob uma das rodas. O carro saltou, quase capotou. Meu coração estava batendo no pescoço, os braços travados no volante, a boca seca. De repente, vi luzes à frente. Era a estrada de volta para a cidade. A trilha conectava com uma parte de asfalto. Saí do mato em disparada, invadindo a pista com os pneus cantando. A caminhonete hesitou. Por um segundo, achei que ia sair atrás. Mas ela parou. Parou bem na beira da mata e ficou ali, como se só pudesse me seguir até ali. Como se algo a impedisse de continuar. Olhei pelo retrovisor uma última vez antes de sumir na curva. Os faróis ainda estavam acesos e havia uma silhueta fora do carro, parada, observando. Cheguei na padaria branco feito um fantasma. O dono até achou que eu tinha batido o carro. Contei o que aconteceu e ele me olhou em silêncio por alguns segundos antes de falar. Você pegou a estrada do mato, né? Peguei a da porteira, ué. Ele coçou a nuca e falou baixo. Meu pai sempre dizia para evitar passar lá entre 3 e 4 da manhã. Ele jurava que uma vez viu um carro seguir ele, igualzinho ao que você contou. Só que ele nunca chegou a escapar. Bateu o carro num barranco e teve traumatismo. Sobreviveu, mas nunca mais falou coisa com coisa. Nos dias seguintes, evitei aquela estrada. Mesmo com sol, mesmo com outras pessoas. Eu sentia que alguma coisa ficou lá. Algo que ainda me observava. Algo que esperava a hora certa de tentar de novo. Hoje, toda vez que acordo para trabalhar, olho pela janela antes de sair. E toda vez que escuto o motor vindo de longe naquela madrugada silenciosa, o corpo inteiro gela. E eu penso, o que teria acontecido se eu não tivesse conseguido fugir? Talvez eu não estivesse mais aqui. Trabalho como vigia noturno há mais de 10 anos. Já vi de tudo. Tentativa de roubo, animal selvagem entrando pelos fundos, morador de rua querendo dormir no pátio. Mas o que começou a acontecer no último mês não tem explicação lógica. Faço a ronda em um centro de distribuição de materiais de construção, na beira de uma rodovia no interior de São Paulo. O lugar é grande, isolado, com galpões cheios de tubos de PVC, sacos de cimento, madeira empilhada até o teto. Durante o dia, é barulhento, cheio de empilhadeiras e funcionários. À noite é só eu, os postes altos de luz e um silêncio que parece pesar no ar. Tudo começou numa terça-feira, 3h40 da manhã. Eu tinha acabado de dar a segunda. Volta no pátio quando encontrei o bilhete. Estava dobrado em cima da minha mesa na guarita. Papel branco, dobrado com cuidado, com uma única frase escrita em letras maiúsculas. Estou te observando. Na hora achei que era brincadeira. Algum funcionário querendo me assustar, talvez. Deixei o papel de lado, fiz um café forte e continuei o turno. Mas o incômodo ficou ali, como um zumbido na nuca. Na noite seguinte, outro bilhete, mesmo papel, mesma letra, mesma frase. Comecei a verificar as câmeras, mas, inexplicavelmente, das 2 às 4 da manhã, os arquivos apareciam corrompidos. Tela preta, falha no sistema. Justamente o horário em que os bilhetes surgiam, falei com meu chefe. Ele riu, disse que devia ser problema no HD e me prometeu chamar alguém da manutenção. Claro, nunca chamou. Achei que talvez fosse algum moleque invadindo o terreno só para fazer gracinha. Na quinta noite, decidi ficar na guarita, sem sair, nem para a ronda. Fechei tudo, apaguei a luz e fiquei observando pelas janelas. Uma caneca de café na mão, o rádio ligado baixo. Nada aconteceu até 3h47. Quando olhei para o canto do pátio, perto dos sacos de cimento, vi ele, um homem, alto, magro, parado entre as sombras. Não dava para ver o rosto. Usava roupas escuras, sem nada de especial, mas a forma como ele estava ali, imóvel, olhando direto para a guarita, me congelou.
Peguei a lanterna e saí correndo. A cada passo que eu dava, a adrenalina crescia. Eu gritava, tentando intimidar. Ei, quem tá aí? Parado! Mas ele não se mexia. Só quando cheguei a uns 10 metros, ele virou e correu. Uma corrida esquisita, quase silenciosa. Ele sumiu por trás dos contêineres. Fui atrás, ofegante, os pés batendo no chão de concreto, a lanterna tremendo na mão. Revirei tudo, vasculhei, entre as toras de madeira, passei pelos fundos do galpão. Gritei, xinguei, mas nada. O cara simplesmente desapareceu. Voltei para a guarita suando frio. A luz do monitor piscava. Quando entrei, lá estava, outro bilhete, na minha cadeira. Estou te observando. Comecei a trabalhar armado depois disso. Uma faca na cintura. Não podia andar com arma de fogo, mas aquilo me dava alguma sensação de controle. Tranquei os portões com cadeado duplo, revisei câmeras, sensores, tudo, mas ele continuava vindo. Toda a madrugada, entre 3 e 4 da manhã, eu o via. Às vezes parado perto do alambrado, outras vezes atrás das pilhas de tijolos. Sempre longe, mas perto o bastante para que eu visse. Para que eu soubesse que estava ali. E toda vez que eu tentava alcançar, ele desaparecia. Nunca conseguia vê-lo de perto. Seu rosto parecia sempre coberto pela sombra, mesmo sob a luz dos postes, como se a escuridão o seguisse. Na 8ª noite, decidi tentar algo diferente. Fingi dormir na guarita. Apaguei as luzes, deixei a cadeira vazia e me escondi atrás do balcão com o bastão de ferro na mão. Esperei. O tempo passou devagar, cada minuto parecendo uma eternidade. O único som era o tic-tac do relógio e minha própria respiração. 3h53, passos. Passos lentos, leves. Vinham da direção da porta. Meu coração batia tão alto que eu achei que ele fosse ouvir. A maçaneta girou, bem devagar. Alguém entrou. Eu segurei a respiração. Esperei o som parar, então levantei com tudo, gritando e brandindo o bastão. Não havia ninguém, mas o bilhete estava na mesa. Estou te observando. E dessa vez tinha algo a mais escrito embaixo, com uma letra menor, quase tremida. Não corra. Da próxima vez. Faltavam 4 dias para meu turno acabar. Pedi para sair, mas o chefe recusou. Disse que eu estava inventando coisa que não podia deixar o posto por causa de assombração. Fui ficando cada vez mais paranoico. Comecei a ouvir sussurros nos cantos escuros. Sons de passos que paravam quando eu virava. Vi vultos e câmeras, mas só nos momentos em que as gravações paravam. Uma noite, perdi o controle. Vi o homem de novo parado do lado do portão externo. Corri atrás dele com tudo que tinha, quase tropeçando nas pedras, gritando feito um louco. Dessa vez cheguei perto o bastante e vi seu rosto. Ou melhor, a ausência dele. Era como olhar para um boneco. Liso, sem boca, sem nariz, só os olhos. Escuros, fundos, brilhando na escuridão como poços sem fundo. Ele sorriu. Ou, ao menos, a pele onde a boca deveria estar. Se dobrou em um gesto que parecia um sorriso, e então desapareceu. Evaporou no ar, diante dos meus olhos. Na última noite, antes de encerrar meu contrato, o bilhete já me esperava às 2h30. E dessa vez, dizia, é a última noite. Vamos ver se você fica. Não dormi. Não pisquei. Esperei até às 4 e nada aconteceu. Fui embora com o dia clareando, jurando nunca mais voltar naquele lugar. Hoje trabalho de dia, segurança num prédio comercial no centro. Mas às vezes, entre uma patrulha e outra, quando olho pelas câmeras, acho que vejo algo. Um vulto, uma sombra onde não deveria haver ninguém. Às vezes encontro papéis no meu bolso que não lembro de ter guardado. Um ou outro pedaço de papel dobrado em branco, mas eu sei o que significam. E sempre que me lembro daquela última madrugada, penso, o que teria acontecido se eu tivesse ficado parado? Se eu não tivesse corrido?
Meu nome é Priscila. Tenho 32 anos e sou gerente de uma empresa de eventos. Viajar sozinha pelo Brasil virou parte da minha rotina nos últimos anos. Conheço aeroportos como a palma da minha mão. E dirigir por horas em estradas vazias já nem me incomodava. Naquele dia, eu saí de Campinas por volta das 3 da tarde. Tinha um compromisso em Uberaba na manhã seguinte e achei que daria tempo de chegar lá antes de escurecer. Mas o trânsito na saída da cidade travou tudo. Quando finalmente peguei a estrada livre, o céu já começava a escurecer. E uma neblina fina cobria o asfalto. Por volta das 8 da noite, cansada e com a visão prejudicada, decidi procurar um lugar para dormir. O GPS indicava um pequeno hotel rural a 15 quilômetros da rodovia. Hesitei no início, mas o sono começava a pesar. Melhor parar do que correr o risco de um acidente. Segui por uma estrada de terra esburacada por quase 10 minutos, até avistar uma construção antiga, com um letreiro de neon piscando fracamente. Havia um carro estacionado na frente e luz em algumas janelas. Entrei na recepção e fui atendida por um homem calado, de rosto comprido e olhos fundos. Parecia cansado ou entediado. Quarto para uma pessoa? Perguntou sem sorrir. Sim, só por uma noite. Ele me entregou a chave do quarto 12, sem pedir documento nem preencher ficha. Achei estranho, mas não comentei. Só queria tomar um banho e deitar. O quarto era simples, com cama de madeira, uma poltrona encardida, uma TV de tubo e um banheiro minúsculo com espelho trincado. Tranquei a porta, fechei a cortina e respirei fundo. Havia silêncio, muito silêncio. E aquilo, por algum motivo, me incomodava mais do que me tranquilizava. Depois do banho, comi um pacote de bolacha que estava na mochila e me deitei. A cama rangia a cada movimento e a TV só pegava um canal local com a imagem chuviscada. Desliguei tudo e tentei dormir, mas por volta das 2:30 da manhã, acordei com uma batida na porta. Toques leves. 3 batidas, intervalo, mais 2. Fiquei imóvel, o coração disparado. O quarto estava escuro e o único som era do vento lá fora e da respiração pesada de alguém do lado de fora da porta. Levantei devagar. Fui até a porta com passos leves, descalça. Olhei pelo olho mágico. Um homem estava ali. Era difícil ver direito, mas ele era alto, usava um boné baixo e estava com o rosto parcialmente coberto por um lenço ou máscara. Ele não dizia nada, só respirava. Alto demais. Me afastei da porta com o estômago embrulhado. Voltei, peguei o celular e liguei para a recepção. Chamava e nada. Então ouvi. Moça, abre para mim, por favor. Estou precisando falar com você. A voz era baixa, rouca, arrastada, quase implorando. Travei a respiração. Voltei para o canto do quarto onde deixei minha bolsa. Peguei o celular e liguei 190. A atendente atendeu rápido. Falei baixo, quase sussurrando. Tô num hotel. Um homem tá na porta do meu quarto. Tá pedindo para eu abrir. Eu tô com medo. Ela pediu meu nome, a localização do hotel e me orientou a não abrir a porta de jeito nenhum. Disse que uma viatura da polícia rodoviária seria enviada imediatamente. Enquanto isso, o homem continuava ali. Eu sei que você tá acordada. Eu vi você acendendo a luz. Abre para mim só um segundo. A voz dele começou a mudar. Ficava mais firme, menos implorativa, mais irritada. Abre essa porta, moça. Não faz isso, não. É pior se eu tiver que arrombar. Tremendo, empurrei o armário contra a porta. Liguei a TV só para fazer barulho e abafar a tensão. O tempo parecia congelado. Cada segundo era uma eternidade. Eu sentia o suor escorrendo pelas costas, as pernas bambas. E então, silêncio. Esperei alguns minutos sem ousar me mover. Fui até o olho mágico. Nada. Mas quando me virei para me afastar, 3 batidas, fortes, rápidas. Eu gritei. Voltei ao celular, ainda com a atendente na linha.
Ela me tranquilizou. Disse que os policiais estavam a poucos minutos dali. Os minutos passaram devagar. A respiração dele já não estava mais na porta. Agora eu ouvia passos no corredor, lentamente, de um lado para o outro, como se ele estivesse esperando. Uns 10 minutos depois, as luzes do estacionamento acenderam. Ouvi uma buzina curta e vozes lá fora. Era a polícia. Abri a janela e acenei freneticamente. Eles entraram correndo no hotel. O homem não estava, mas ali. Revistaram o corredor, abriram quartos vazios, vasculharam o pátio. Nenhum sinal dele. Quando foram falar com o recepcionista, ninguém. O balcão estava vazio. E o mais estranho, os policiais descobriram que não havia registros de funcionários naquele hotel nos últimos 2 meses. O local tinha sido interditado por problemas sanitários. Estava abandonado. Meu coração parecia não saber se parava ou explodia. Mas eu tinha falado com um recepcionista. Alguém me deu a chave. Alguém me deixou entrar. Fui embora daquela cidade com o sol nascendo atrás dos morros, sem olhar para trás. Hoje, quando viajo a trabalho, só fico em hotéis de rede. Aqueles com recepção 24 horas, câmera em todo canto e ficha assinada. A cada batida de porta ou ruído no corredor, meu corpo ainda congela. E às vezes, nos meus piores pesadelos, escuto de novo aquela voz baixa, arrastada, do outro lado da porta. E penso, o que teria acontecido se eu tivesse aberto aquela porta? Talvez não estivesse mais aqui para contar essa história. Eu saí do trabalho mais tarde do que de costume. A noite já tinha caído completamente e tudo o que eu queria era chegar em casa, tomar um banho quente e esquecer o dia cansativo. A estrada era longa, escura e pouco movimentada. O silêncio ali não era tranquilo. Era o tipo de silêncio que incomoda, que parece observar você. Apesar do cansaço, eu me sentia segura dentro do carro. Liguei o rádio baixo apenas para preencher o vazio ao meu redor. Mas o conforto durou pouco. Sem aviso, o motor começou a falhar. O carro perdeu força, engasgou e começou a desacelerar até parar completamente no acostamento. Tentei ligar de novo. Nada. Ah, não! Murmurei, tentando manter a calma. Olhei o celular. Sem sinal. Nenhum. Era como se eu tivesse sido engolida por um buraco no mapa. Respirei fundo e fiquei ali por alguns minutos, tentando decidir o que fazer. Saí do carro, dei uma olhada rápida no motor, sem saber exatamente o que procurar, e voltei para dentro. Foi então que vi os faróis, um carro se aproximando lentamente. Os faróis altos me cegaram por 1 segundo. Ele diminuiu a velocidade e parou ao meu lado. O vidro do passageiro abaixou. "Tá com problema? Quer uma carona?" disse o motorista. Um homem, uns 40 e poucos anos, barba por fazer, usando um boné desbotado. Minha espinha gelou. "Não, obrigada", respondi firme, tentando soar segura. "Já liguei pro guincho. Tô esperando." Mentira, claro. Mas ele não precisava saber disso. O homem ficou em silêncio por alguns segundos. Me encarou. Depois deu de ombros. "Tá bom, então. Boa sorte." E acelerou devagar, sumindo na escuridão. Suspirei aliviada, mas algo dentro de mim não relaxou. Fiquei ali com o carro trancado, olhando o retrovisor como se minha vida dependesse disso. Não se passaram nem 5 minutos e lá estavam eles novamente, os faróis, o mesmo carro, voltando. Meu coração disparou. O que ele queria? Por que voltou? Sem pensar 2 vezes, peguei minha bolsa, destranquei a porta e saí do carro, correndo para o mato que cercava a estrada. Era uma vegetação densa, árvores baixas e galhos que pareciam garras. Mas eu não hesitei. Me enfiei ali no escuro, o mais silenciosamente que pude. Me abaixei atrás de uma moita, tentando controlar a respiração. Ouvi o carro parar de novo. Ouvi a porta abrindo. "Moça!" A voz dele chamou, arrastada, perigosa. "Tá aí ainda?" Fiquei imóvel, suando, frio.
Cada estalo de folha sob o meu pé soava como uma sirene. O farol do carro iluminava parcialmente a beira do mato. Eu podia ver o reflexo da luz nos galhos. Ele andava devagar, a passos curtos, como quem procura algo. Eu prendi a respiração. Por um segundo, achei que ele fosse entrar no mato. Mas ele parou. Disse algo que não entendi e voltou para o carro. Ouvi a porta bater, o motor ligar, o carro se afastou. Mas eu não me movi. E se ele estivesse fingindo ir embora? E se tivesse parado um pouco mais à frente e estivesse esperando? Eu sair, fiquei ali mais de 1 hora, agachada, em silêncio, as pernas dormentes, o corpo dolorido, o medo crescendo. Foi só quando o som dos grilos voltou, o verdadeiro silêncio da noite, que me convenci de que ele realmente tinha ido. Voltei devagar para a estrada. Meu carro ainda estava lá, ileso. Mas continuar parada ali não era uma opção. Eu precisava de ajuda, e foi então que vi um ponto de luz mais adiante. Um brilho fraco, mas constante, como os faróis de outro carro. Mas diferente do anterior, esse não estava vindo com tudo. Estava parado. Comecei a andar, sem correr, sem demonstrar desespero. Se fosse outra pessoa mal intencionada, eu ainda teria tempo de fugir de novo. Conforme me aproximei, vi que era uma caminhonete simples, encostada no acostamento. Um homem estava do lado de fora, encostado no capô, fumando um cigarro. Tinha uma postura relaxada, mas parecia atento. Ele me viu vindo e tirou o cigarro da boca. "Tá tudo bem?" Mar perguntou sem se aproximar. Parei a uns 3 metros dele, mantendo uma distância segura. Meu carro quebrou, estava parada mais para trás. Aconteceu uma coisa meio assustadora. Minha voz falhou um pouco, mas mantive a firmeza. Ele assentiu com a cabeça. "Quer que eu te leve até o posto mais próximo? Ou posso esperar com você até aparecer alguém?" Aquela oferta era o que eu mais queria ouvir, mas ao mesmo tempo me congelava. Eu confiaria em outro estranho? "Eu só preciso sair daqui", respondi. Ele abriu a porta do carona sem insistir, sem sorrir demais, sem se aproximar. Apenas deixou a escolha comigo e por algum motivo algo me disse que era seguro. Entrei. O caminho até o posto foi silencioso. Ele não perguntou nada, só me deixou respirar. E quando cheguei em um lugar iluminado com outras pessoas por perto, finalmente consegui relaxar. Ele não pediu nada, não perguntou meu nome, só disse: "Cuidado com a estrada à noite. Tem gente por aí que não está procurando ajudar?" Assenti, com o coração ainda apertado, mas grata. Ele foi embora, deixando só o som do motor sumindo ao longe. Agora, em casa, deitada na segurança do meu quarto, fico pensando no que poderia ter acontecido. Se eu tivesse aceitado entrar no primeiro carro, se eu não tivesse corrido para o mato, se aquele segundo homem não tivesse aparecido. Às vezes, o perigo não grita, ele sussurra. E às vezes, a salvação também vem em silêncio, num estranho que simplesmente escolhe não fazer mal. Mas o medo, esse ainda está aqui comigo. E acho que vai ficar por um bom tempo. Eu nunca gostei de dirigir sozinha à noite, mas às vezes a vida não dá escolha. Terminei um compromisso mais tarde do que esperava. A estrada era longa, o céu escuro, e tudo o que eu queria era chegar logo em casa, tomar um banho quente e dormir. Liguei o rádio só para ter alguma companhia, mas mesmo assim, o silêncio em volta era sufocante. A estrada estava vazia, muito vazia. Por um bom tempo, eu nem vi faróis vindo na direção contrária. Só o som dos pneus no asfalto e o zumbido do motor preenchendo o ar. Foi quando percebi os faróis no espelho retrovisor. Um carro vinha atrás. Até aí, tudo bem. Mas ele estava perto demais. No começo achei que fosse coincidência. Reduzi um pouco a velocidade para ver se ele me ultrapassava. Mas não ultrapassou. Diminuía junto comigo, acelerei, ele também. Aquilo começou a me incomodar.
Eu troquei de faixa mesmo sem sentido, já que a estrada era de mão dupla. Ele fez o mesmo. O carro estava me seguindo, minha pele se arrepiou inteira. O volante escorregava um pouco nas minhas mãos suadas. Meu coração batia rápido e uma sensação de pânico começava a se formar no fundo da garganta. Tentei me convencer de que era paranoia. Talvez ele estivesse indo para o mesmo lugar. Talvez fosse só coincidência. Mas quando entrei num acesso secundário, uma estrada de pista simples com menos iluminação, ele virou junto. Ali não era coincidência. Ali era perseguição. Acelerei de verdade, agora com medo. O carro atrás de mim manteve a distância, mas não sumiu. A cada curva, ele reaparecia. A cada quilômetro, ele estava lá. Peguei meu celular, tremendo, tentando ligar para alguém, qualquer pessoa. Mas não havia sinal, nenhum traço. O celular virou um peso morto nas minhas mãos. Joguei no banco do passageiro e engoli o pânico. Comecei a buzinar, pisquei os faróis, sinalizei como pude. Procurava desesperadamente qualquer sinal de vida. Uma casa, uma lanchonete, um posto de gasolina, qualquer lugar com luz. Mas tudo que eu via era escuridão, árvores e mais estrada. Pensei em parar, sair do carro correndo. Mas e se ele estivesse armado? E se ele só estivesse esperando eu fazer isso? Fiquei imaginando 1000 coisas: sequestrar, roubar, me machucar, ou pior. E se fosse algo pior, as possibilidades me sufocavam. Eu começava a chorar sem perceber, com os olhos cheios de lágrimas enquanto segurava firme no volante. Me sentia completamente vulnerável, como uma presa em fuga. Olhava para os lados, para o mato, pensando se conseguiria fugir a pé por ali. Mas a escuridão era tão densa que parecia viva. Foi quando vi um vulto de luz azul ao longe. Pisca-pisca, no escuro. Uma viatura. Pisquei, achando que era miragem, mas era real. Uma viatura parada no acostamento, com os faróis ligados e o giroflex aceso. Meu coração saltou. Foi como ver uma boia no meio do mar. Eu buzinei com força e joguei o carro na direção deles. Parei bruscamente ao lado, baixei o vidro e gritei: "Me ajuda! Tem um carro me seguindo!" Os 2 policiais saíram rapidamente. O carro perseguidor, quando viu a viatura, desacelerou e fez meia volta. Sumiu no escuro, como se nunca tivesse estado ali. Um dos policiais veio até mim, com a mão estendida, tentando me acalmar. "Você está bem?" Ele chegou a fazer alguma coisa? Eu só conseguia chorar. Meu corpo tremia inteiro. Não, ele não chegou a fazer nada. Mas o que ele poderia ter feito? Essa era a pergunta que queimava minha garganta. Me levaram até a delegacia. Fiz um boletim. Descrever o carro foi difícil. Na confusão e no desespero, eu mal consegui notar o modelo. Só lembrava dos faróis, daquela distância constante, do medo. Deram apoio, me ofereceram água, me perguntaram se queria ligar para alguém. Mas tudo o que eu queria era ir para casa. Voltar para um lugar onde eu pudesse trancar a porta, apagar a luz e tentar esquecer. Mas eu não esqueci. Já se passaram semanas, às vezes, ainda acordo à noite com o coração disparado. Ouço barulhos na rua e corro até a janela. Vejo faróis à distância e me escondo atrás da cortina, esperando que passem direto. Fico me perguntando: e se eu não tivesse visto aquela viatura? E se não tivesse ninguém ali? E se eu tivesse ficado sem saída naquela estrada? O que ele teria feito comigo? É fácil dizer que foi só um susto, que poderia ter sido apenas alguém brincando, ou até um engano. Mas eu senti. O medo era real. Aquilo não era um jogo. Aquela presença atrás de mim queria alguma coisa, e eu não quero nem imaginar o quê. Talvez me roubar, talvez me sequestrar, talvez coisas piores. Coisas que a gente só escuta nos noticiários e reza para nunca viver. Mas por um instante, naquela noite escura e solitária, eu tive certeza. Se não fosse a viatura, eu não estaria aqui contando essa história. E desde então, algo mudou em mim. Algo que não dá para explicar.
Porque agora, toda vez que pego o volante à noite, não importa onde eu esteja, eu olho pelo retrovisor e rezo para não ver 2 faróis me seguindo de novo. Eu nunca gostei de dirigir à noite, mas naquela noite não tive escolha. A estrada estava deserta, escura e longa. Parecia que se estendia para sempre, serpenteando no meio do nada. Meus olhos começavam a pesar. O som repetitivo dos pneus, no asfalto misturado com o ronco do motor, criava uma hipnose suave, perigosa. Eu pisquei devagar e quase dormi ao volante. Foi nesse momento que decidi parar. Encontrei uma pequena área de terra batida ao lado da estrada. Nada demais. Um pedaço de campo seco, um arame farpado retorcido e postes de madeira tombados. O tipo de lugar que parece abandonado há décadas. Desliguei o carro, mas deixei as portas trancadas. Reclinei o banco e deixei um filete do vidro aberto, só para circular um pouco de ar. O silêncio lá fora era denso, pesado, sem vento, sem insetos, sem som algum. Um silêncio que me fazia perceber o barulho da minha própria respiração. Fechei os olhos e o sono veio como uma maré. Não sei quanto tempo dormi. Acordei de repente, com um desconforto estranho. Uma sensação de estar sendo observado. Abri os olhos devagar. O carro ainda estava lá, parado no mesmo lugar. Escuro, frio, quieto. Mas havia alguma coisa errada. Senti isso antes mesmo de ver. Foi aí que reparei naquela luz. Fraca, tremendo no escuro, lá longe. Como o feixe de uma lanterna. Primeiro pensei que fosse um reflexo dos meus próprios faróis. Mas ela se movia, se balançava. Alguém estava caminhando em minha direção, vindo do meio do campo. Meu coração acelerou. Eu me sentei depressa e olhei ao redor. Nada além de escuridão. A única coisa visível era aquela luz, vindo devagar, passo a passo. Um homem, alto, esguio, com um casaco comprido que balançava ao vento, a lanterna em uma mão, apontada para o chão. Ele não corria, não falava, apenas vinha, como se soubesse exatamente onde eu estava. A primeira coisa que fiz foi verificar se as portas estavam mesmo trancadas. Estavam. O vidro ainda estava só um pouco aberto, então o fechei imediatamente. Me inclinei, procurando meu celular, mas ele tinha escorregado para baixo do banco do passageiro. Não dava para alcançá-lo sem me expor, sem tirar os olhos daquele homem. Agora ele estava mais perto, uns 30 metros talvez. A lanterna iluminava partes do chão seco, depois meu carro, depois voltava ao chão. Mas ele nunca me olhou diretamente. Aquilo me arrepiou. Quando estava a uns 10 metros, parou por um instante. Achei que talvez fosse falar algo, mas ele não disse nada. Só levantou o rosto finalmente e me encarou. Eu congelei. O rosto dele estava coberto parcialmente por um boné velho, mas seus olhos havia algo estranho, sem brilho, vazio. Como se não houvesse ninguém ali dentro. Sua pele parecia suja, meio pálida, a barba rala e mal cuidada. Os lábios estavam rachados e se moviam devagar, como se murmurasse algo. Mas eu não ouvia som algum. Ele se aproximou da porta do motorista e puxou a maçaneta, uma vez. Depois de novo, trancada. Ele parou. Ficou ali, parado, olhando. A lanterna tremia um pouco na mão dele, refletindo no vidro, distorcendo seu rosto de um jeito que me fez engasgar de medo. Então ele se inclinou, colou o rosto no vidro, tão perto que eu podia ver os pelos de seu nariz. Os olhos dele fixos nos meus, os lábios ainda se movendo, formando palavras sem som, lentas como se rezasse. Eu não aguentei mais. Girei a chave na ignição com tanta força que minhas mãos escorregaram. O motor demorou 1 segundo para responder. 1 segundo longo demais. Quando finalmente ligou, enfiei o pé no acelerador e arranquei. A traseira do carro girou um pouco no cascalho antes de ganhar tração. O homem nem se mexeu. Ficou parado, imóvel, enquanto eu disparava de volta para a estrada. Olhei pelo retrovisor.
A lanterna ainda brilhava e ele ainda me olhava, mas agora ele sorria, dirigia até o céu começar a clarear. Não parei. Meus olhos estavam secos, minha garganta doía e meu coração ainda batia rápido demais. Só parei quando vi um posto de gasolina aberto, iluminado por luzes brancas e frias. Parei perto da entrada, desci do carro tremendo, dei uma volta completa, conferindo tudo, portas, faróis, pneus, nada fora do lugar. Mas a sensação de que havia trazido algo comigo continuava. Entrei no posto, peguei um café ruim e fiquei sentado em silêncio, pensando, tentando entender. Quem era aquele homem? Ele não parecia perdido, não pediu ajuda, não parecia ter medo de mim. Ele simplesmente veio, como se me esperasse. Não havia casas por perto, nenhum outro carro, nada que explicasse sua presença. Era como se tivesse saído da própria escuridão. E aquela voz sem som, eu ainda via sua boca se mexendo, palavras que não conseguia ouvir, mas que pareciam carregadas de um significado sinistro, como se estivesse invocando algo, ou me chamando por um nome que eu não conheço. Já se passaram dias, a vida voltou ao normal, mas eu não. Revisito aquela noite toda vez que fecho os olhos. O silêncio, a escuridão, a lanterna tremendo, o som mudo daquela voz. Às vezes, acordo suando, com a sensação de que ele ainda está me procurando. E o pior de tudo é o que não consigo parar de pensar. E se eu não tivesse acordado? E se ele tivesse conseguido abrir a porta? O que ele queria comigo? Essa pergunta ecoa na minha cabeça como um zumbido eterno. Porque no fundo, eu acho que ele não estava ali por acaso. Ele me esperava e um dia pode tentar de novo. Trabalhar como motorista de aplicativo à noite é quase um jogo de azar. Você nunca sabe quem vai entrar no carro, onde vai terminar a corrida ou que tipo de situação vai te esperar pelo caminho. Mas naquela noite, não foi nenhum passageiro que me chamou pelo aplicativo. Foi alguém que não deveria estar ali. Começou como qualquer outra noite. Peguei 2 ou 3 passageiros logo após o pôr do sol, corridas tranquilas, gente indo do trabalho para casa ou voltando de algum bar. Tudo parecia normal. Por volta das 2 da manhã, o movimento começou a diminuir. Estava considerando encerrar o turno quando recebi uma última corrida para deixar um passageiro em uma área um pouco mais afastada. Aceitei. Fiz a corrida e, na volta, peguei uma rodovia pouco movimentada para cortar caminho até a cidade. Estrada estava deserta. Nenhum carro na minha frente, nenhum atrás. O tipo de silêncio que você só ouve longe de tudo. Só o barulho dos pneus rolando no asfalto e o vento cortando os vidros. Foi aí que eu vi, à beira da estrada, um homem, sozinho. No escuro, ele levantou o braço pedindo carona. Meu instinto foi desacelerar, talvez por costume, talvez por humanidade. Mas algo me segurou. Um frio na nuca. O jeito como ele estava parado, firme demais, reto demais. Não parecia cansado, não parecia desesperado, só esperando. Passei direto, mas o retrovisor mostrou algo que me incomodou. Ele não abaixou o braço. Ficou olhando, imóvel, até que as luzes do meu carro o engoliram completamente na escuridão. Tentei esquecer. Fiquei dizendo a mim mesmo que era só alguém tentando chegar em casa. Talvez teve o carro quebrado, talvez perdeu o ônibus. Acontece, né? Mas não naquela parte da estrada, a mais de 10 quilômetros de qualquer coisa. Segui por mais alguns minutos, em silêncio. O rádio estava desligado, o celular sem notificações. O clima dentro do carro era denso, como se o ar estivesse mais pesado. E foi aí que eu vi, de novo, o mesmo homem, parado no acostamento, mais à frente, levantando o braço do mesmo jeito. A cabeça levemente inclinada para o lado, como se nunca
tivesse se mexido, freio na hora. Meus olhos não acreditavam no que viam. Não dava para ter corrido por dentro, por outro lado, ou me ultrapassado. Era impossível. A estrada era uma linha reta, sem desvios, sem trilhas laterais. E ali estava ele. De novo, agora mais perto. Dessa vez eu não parei e nem diminui. Eu pisei fundo no acelerador. Passei por ele como uma bala, mas consegui ver seu rosto por um segundo. Era como uma máscara, pálido demais, sem expressão, sem raiva, sem dor, apenas vazio. Segui dirigindo com o coração na garganta, olhos fixos no retrovisor. Nada, mas o medo já estava comigo e não saía. Comecei a me perguntar se eu tinha imaginado aquilo. Talvez era outra pessoa. Talvez minha mente pregando peças por causa do cansaço. Mas então, mais à frente, lá estava ele novamente. Mesma posição, mesmo braço erguido, mesmo rosto imóvel. Eu gritei. Dentro do carro, sozinho, eu gritei como se pudesse expulsar o pavor com a voz. Agora era impossível negar. Era o mesmo homem, 3 vezes, em pontos diferentes, num intervalo impossível. Dessa vez, eu não passei correndo. Eu parei o carro, estacionei no meio da estrada, liguei o pisca-alerta, saí com as pernas tremendo. "Quem é você?" Gritei sem me aproximar. Ele não respondeu, apenas ficou ali, olhando. "O que você quer?" Nada, apenas silêncio. Um silêncio absurdo. Voltei para o carro, acelerei como nunca. O velocímetro passou dos 120 quilômetros. Eu só queria distância, mas o pior ainda estava por vir. Nos minutos seguintes, o rádio ligou sozinho. Estático, ruído branco, chiado. Uma frequência morta. Tentei desligar. O botão não funcionava. Desliguei o carro em movimento. Nada. A tela do painel apagou e acendeu sozinha. Como se estivesse sendo controlada por outra coisa. O ruído do rádio se intensificou até que, no meio do chiado, ouvi algo. Meu nome sussurrado, raspado, quase imperceptível. Aquilo foi demais. Parei o carro de qualquer jeito. Saí tremendo, respirando como se tivesse corrido uma maratona. A estrada ao meu redor parecia um abismo. Nenhuma alma viva, nenhuma luz, nada. Foi quando vi, pela 4ª vez, ele, mas dessa vez, no meio da estrada, parado, a uns 30 metros de mim, sem fazer sinal, sem andar, apenas parado, olhando, esperando. Minhas pernas não obedeciam mais. Eu não sabia se corria, se voltava para o carro, se gritava. O medo já tinha dominado todo o meu corpo. Mas então, como se algo tivesse me acordado daquele pesadelo, faróis se aproximaram atrás de mim. Um carro, outro motorista. Eu quase chorei de alívio. O carro parou. Uma mulher abaixou o vidro com um olhar confuso e preocupado. "Tá tudo bem? Tem um homem ali, na estrada." Virei para apontar, não havia ninguém. A estrada estava vazia. Eu juro que ele estava ali. Tentei dizer, mas minha voz saiu trêmula, infantil. Ela olhou para mim com cuidado e falou com calma. "Quer uma carona até um posto? Tem um ali na frente, uns 10 minutos só." Eu hesitei, mas algo nela me fez confiar. Talvez fosse o tom da voz. Talvez fosse o fato de finalmente alguém estar ali comigo. Entrei no carro. Fomos em silêncio até que as luzes do posto surgiram. À frente, gente, movimento, segurança. Ela me deixou lá e foi embora sem perguntar mais nada. Como se soubesse que o que aconteceu não se explica. Já fazem dias desde aquela noite, mas eu ainda vejo aquele rosto quando fecho os olhos. Ainda escuto meu nome no meio do silêncio. Ainda tenho medo de pegar a estrada sozinho de novo. E às vezes, quando passo por uma rodovia deserta, olho para o acostamento e me pergunto se vou ver aquele homem me esperando mais uma vez. Dirigir por horas sozinho na estrada tem um efeito estranho na mente. O mundo vai ficando pequeno, só existe você, o volante e a linha branca da pista. As horas se arrastam e o cansaço vai tomando conta como um peso invisível. Era o 3º dia da minha viagem.
Eu já não via mais graça na estrada. Tudo parecia igual. Curvas, placas, trechos vazios, caminhões passando de vez em quando. Já passava da meia-noite e minhas pálpebras estavam pesadas. Eu sabia que continuar dirigindo assim era pedir para morrer. Foi então que decidi parar em um posto. Era um desses postos antigos, mas com boa iluminação. Não havia muito movimento, só 2 caminhoneiros dormindo em suas cabines e um frentista solitário, escorado numa pilastra, ouvindo música no celular. Estacionei num canto, sob uma luz amarelada. Tranquei as portas, abaixei um pouco o vidro e me ajeitei no banco. A intenção era descansar só um pouco, mas o sono me derrubou por completo. Não sei quanto tempo dormi, talvez 20 minutos, talvez 1 hora. Acordei com o som de uma notificação no celular. Abri os olhos devagar. Tudo ainda estava escuro. O motor desligado, o rádio em silêncio. Peguei o celular no console e olhei a tela. Mensagem desconhecida. Número sem foto. Sem nome. Você dorme feio. Fiquei parado por alguns segundos, lendo aquilo. Meu primeiro pensamento foi que era uma piada de algum amigo. Mas o número não estava salvo na agenda e ninguém sabia exatamente onde eu estava. Dei uma olhada ao redor pelo vidro, nada de anormal. O posto ainda quieto, o frentista já não estava mais visível. Respondi: quem é? A resposta veio segundos depois. Você está no carro preto perto da lixeira azul. Acertou? Meu sangue gelou, era verdade. Olhei em volta mais uma vez. Agora com outro olhar, com medo. A lixeira azul estava a poucos metros da traseira do carro. Como ele sabia disso? Levantei um pouco no banco, olhei pelo vidro traseiro, tudo escuro. Só caminhões estacionados mais adiante, nenhum movimento. Respondi de novo: se isso for brincadeira, vai se arrepender. Você trancou as portas. Inteligente. Mas a janela tá entreaberta, né? Eu levei a mão até o botão e subi o vidro de uma vez. Travei e destravei as portas só para garantir. A respiração já estava acelerada. Olhei o relógio. 2h37 da manhã. Não era hora de ninguém estar observando ninguém. Respondi: tá me seguindo? Por quê? Você não vai entender, mas eu gosto de ver pessoas sozinhas. As palavras pareciam rastejar pela tela, como se fossem sussurradas dentro da minha mente. Poderia ser alguém no posto? Algum vagabundo entediado? Mas como ele sabia exatamente onde eu estava, a cor do carro, o detalhe do vidro, comecei a sentir que estava sendo vigiado naquele momento. Cada centímetro do carro parecia exposto. Acendi a luz interna. Talvez se me vissem mais acordado, ele desistiria. Nova mensagem: apaga essa luz. Apaguei na hora, o pânico estava batendo. Já não era uma brincadeira, era um alerta. Pensei em ligar para o frentista, mas onde ele estava? Pensei em sair correndo, mas ir para onde? Tentei ligar para a polícia. Sem sinal. A barra do celular mostrava um traço fraco, intermitente. Eu estava isolado, mesmo num lugar com luz e estrutura. Nova mensagem: você pensa muito antes de agir. Isso é bom. Meus dedos estavam suando. A tela do celular escorregava. Olhei pela janela lateral. Atrás de uma pilastra, achei ter visto um vulto. Rápido, quase imperceptível. Ou era meu cérebro pregando peças? Não importava mais. Destravei o carro, liguei o motor e saí dali sem pensar. Acelerei até o fim do pátio do posto, rodeando os caminhões. Nada, ninguém, nenhum sinal de quem quer que fosse. Estacionei do outro lado do posto, perto de uma câmera de segurança. O único ponto visivelmente monitorado. Nova mensagem: você acha que isso vai te proteger? Fechei os olhos e desejei estar sonhando. O que você quer comigo? Digitei com raiva. A resposta demorou mais. Pensei que ele tivesse parado, mas aí veio. Só ver como você reage, como se desmonta, como entra em pânico aos poucos. Eu gosto disso. A mão tremia. Foi quando decidi sair do carro. Não dava mais para ficar preso ali. Com o celular,
Saí, rápido, andando em direção à loja de conveniência do posto. Uma porta de vidro fechada, mas com luz acesa. Bati no vidro com força. Demorou, mas alguém veio. Um homem magro de moletom abriu a porta com receio. "Tá tudo bem?" ele perguntou. "Tem alguém me ameaçando, me mandando mensagens, dizendo que tá me vendo." Ele franziu a testa. Me fez entrar. Pegou o celular. Leu as mensagens em silêncio. "Número sem cadastro. Deve estar por perto. Aqui o sinal é ruim mesmo, só pega se estiver próximo. Eu não vi ninguém, mas ele sabia onde eu estava. O carro, a lixeira, o vidro. Você quer que eu chame a polícia?" Assenti. Enquanto ele pegava o telefone atrás do balcão, olhei pela vitrine da loja e vi um vulto parado entre 2 caminhões, rosto coberto por capuz, parado, observando. Mas, quando a viatura chegou, cerca de 20 minutos depois, ele já tinha sumido. Mostrei as mensagens. Descreveram como ameaça, mas não conseguiram rastrear o número ali, na hora. Disseram que tentariam verificar as câmeras, que talvez tivessem registrado algo. Mas, até hoje, nada foi encontrado. Faz algumas semanas. Eu evito dirigir à noite. Quando preciso dormir na estrada, procuro lugares movimentados, com gente, com segurança, mas ainda guardo aquelas mensagens no celular. A última que recebi naquela noite chegou minutos depois da viatura ter ido embora. "A gente vai se ver de novo. Eu sei esperar." E desde então, cada vez que paro em algum lugar, cada vez que me vejo sozinho por alguns minutos, eu fico esperando a próxima mensagem, porque ele ainda está me vendo. A noite em que tudo aconteceu foi a mais silenciosa que já vivi em Fortaleza. E isso já diz muita coisa. Chovia forte, como não chovia há semanas. Raios riscavam o céu como navalhas. E logo depois, a cidade afundou em um apagão total. Luzes se apagaram, televisores silenciaram e ficamos cercados apenas pela escuridão e o barulho da chuva. Era por volta das 8 da noite. Eu estava em casa com minha esposa, Camila, e nosso filho, Samuel, de 10 anos. Moramos numa casa simples, térrea, num condomínio, no bairro Parangaba. Assim que a energia caiu, Camila acendeu 2 velas e colocou na sala. Eu fui até a cozinha buscar a lanterna e conferi se as janelas estavam bem fechadas. O vento zunia e o som da chuva batendo no telhado parecia algo vivo. Tudo parecia sob controle, até ouvirmos 3 batidas secas no portão da frente. Toque, toque, toque. Olhei para Camila. Ela imediatamente pegou Samuel no colo e o colocou atrás do sofá. Fui até a janela e, com a lanterna, apontei para fora. Ali, de pé, completamente encharcado, estava um homem. Capuz escuro cobrindo parte do rosto, uma das mãos apoiada no portão, a outra sangrando. Pingos vermelhos misturados à água que escorria por seu braço. "Quem é você?" E te perguntei pela fresta da janela. "Tive um acidente ali na curva. Meu carro bateu no poste. Tô sem celular. Tô machucado. Só preciso entrar, usar o telefone. Qualquer coisa. Por favor." A voz era calma, controlada demais. Camila apareceu ao meu lado e sussurrou: "Não deixa ele entrar. Fecha isso agora. Ele tá sangrando. Tá calmo demais para alguém que acabou de bater o carro." Já viu alguém em choque falar assim? Ela tinha razão. Mas algo em mim queria acreditar. Talvez culpa, talvez medo de parecer frio. "Espera." "Aí", falei para o homem. "A gente está tentando ver como ajudar." Fechei a cortina. Camila me puxou. "Isso não tá certo. E se for armadilha? Vou tentar ligar para a polícia." Peguei o telefone, sem sinal. O apagão derrubou tudo. Nem o fixo, nem celular. Merda! A chuva apertava. O vento parecia uivar dentro das frestas da casa. E então, toque, toque, toque. Ele bateu de novo. Mais forte, mais insistente. Voltei à janela. O portão estava aberto. "Como ele entrou?" perguntei em voz alta, mesmo sem esperar resposta. Camila correu para trancar a porta dos fundos. Eu fiz o mesmo com a da frente. Liguei a trava da cozinha
Empurrei um móvel contra a porta. Voltei à sala. Samuel chorava baixinho. E então ouvimos passos do lado de fora da casa. Não eram apressados. Eram lentos, deliberados. O som de pés encharcados pisando no piso de cerâmica da varanda coberta. Fui até a janela novamente, a lanterna trêmula na minha mão. Nada. Voltei para a porta. A maçaneta girou, mas a tranca impediu. Eu só preciso de ajuda. A voz do outro lado dizia: só quero entrar, tá tudo bem. Não tava. Minha respiração era curta. O suor frio escorria pelas costas. Camila abraçava Samuel como se quisesse desaparecer com ele. Vai embora, gritei. Já ligamos para a polícia. Não ligaram. Sei que o telefone não funciona. Ninguém vai vir. Ele sabia. Como ele sabia? E então ele disse: se me deixarem entrar, eu explico. As palavras me gelaram. Eu não sabia o que me apavorava mais, o que ele queria dizer, ou o que aconteceria se não deixássemos. De repente, tudo silenciou. Passos cessaram, vozes sumiram, a chuva continuava, mas ele havia desaparecido. Esperei alguns minutos, fui até a janela da frente bem devagar. O portão estava fechado novamente. Trancado, corri para o quintal. Nenhuma pegada, nenhuma sombra, nenhum vestígio. Voltei para dentro. Ele sumiu, sussurrei. Sumiu como se nunca tivesse estado aqui. Camila me olhava como se não acreditasse. Nem eu acreditava. E então, 10 minutos depois, ouvimos outra batida. Mas dessa vez, diferente. Toque, toque, toque. Sequência firme, clara. Polícia! Boa noite! Tem alguém em casa? Corri até a janela. Uma viatura estava estacionada na frente do portão. 2 policiais com lanternas nas mãos olhavam para dentro da casa. Abri a porta. Meu Deus, ainda bem que vieram. Recebemos uma ligação anônima. Disseram que um homem ferido estava circulando aqui no bairro, tentando entrar nas casas. Ele tentou entrar aqui. Falei trêmulo. A gente não deixou, mas ele entrou no quintal e depois desapareceu. Desapareceu? Sim, sumiu, sem deixar nada, nem pegadas. Os policiais fizeram uma rápida vistoria. Um deles foi até o quintal, iluminou cada canto. O outro entrou na viatura, falou algo pelo rádio. Nenhum sinal de entrada forçada, disse o primeiro. Nenhuma pegada, nenhuma gota de sangue. Camila se aproximou. Mas ele estava aqui, sangrando. Falou com meu marido. Tentou entrar. O policial olhou para mim com ceticismo. Vocês têm certeza de que não foi alucinação? Às vezes o medo... Nós 3 vimos, até nosso filho. Eles não comentaram mais nada. Apenas recomendaram manter a casa trancada e avisar se qualquer coisa estranha acontecesse de novo. Quando se foram, restou o silêncio. Ficamos os 3 na sala. Samuel dormia abraçado à mãe. Olhei para a porta, olhei para o portão e pensei o que teria acontecido se eu tivesse destrancado, se eu tivesse cedido, se eu tivesse dito, entra. Ele parecia saber demais, estava calmo demais, queria entrar demais. E agora ficou a pergunta que talvez nunca terá resposta. E se ele tivesse entrado? Era uma terça-feira à noite, daquelas em que a chuva parece cair só para lembrar a gente de que mora em São Paulo. O som dos trovões, misturado ao barulho do trânsito abafado pelas janelas, criava uma espécie de trilha sonora mórbida. Eu estava no meu apartamento na Vila Mariana, no 10º andar, tentando terminar uma apresentação para o trabalho. Moro sozinha há quase 2 anos. Meu apartamento é pequeno, mas funcional. Uma cozinha americana, sala conjugada e um quarto com uma varanda estreita. Na frente do meu prédio há outro edifício mais antigo, uns 5 andares mais baixo. Nunca dei muita atenção àquele prédio. As janelas geralmente estão fechadas, as luzes apagadas. Parece mais um daqueles lugares em que os moradores estão de passagem. Naquela noite, por algum motivo, reparei.
Quando fui à cozinha pegar um café, olhei pela janela da sala. Chuva forte, céu laranja, relâmpagos desenhando nervos no céu. E lá no prédio da frente, no 6º andar, havia alguém na janela. Não me assustei de imediato. Era só uma figura parada. Provavelmente um vizinho qualquer, olhando a chuva como eu. Voltei para o computador, mas depois de uns 20 minutos, senti algo estranho. Aquela sensação que a gente não consegue explicar direito, como se estivesse sendo observada. Levantei novamente, fui até a janela. A figura ainda estava lá. Mesmo lugar, mesmo silêncio, mesmo olhar fixo. E aí reparei, ela não estava olhando a chuva, estava olhando para mim. Franzi a testa, apertei os olhos tentando ver melhor. A luz lá estava apagada, mas tinha algo de muito errado. Era como se fosse um vulto parado no meio da escuridão, com a cabeça levemente inclinada para o lado. Fiquei uns segundos encarando. O medo começou a latejar devagar, como uma dor de cabeça que você sabe que vai piorar. Peguei o celular. Nada de sinal. Maldita tempestade. Fiquei com isso na cabeça. Tentei me convencer de que era só uma pessoa estranha, talvez curiosa. Mas quando fui ao banheiro e voltei, não resisti. Fui até a janela novamente. Ainda lá, na mesma posição. Olha, não sou do tipo paranoica, mas aquilo me desestabilizou. Fechei a cortina, peguei o notebook, fui para a cama, coloquei fones de ouvido, tentei me distrair com um vídeo qualquer. O problema é que a gente não consegue fingir que não viu alguma coisa que já está lá dentro da cabeça. 1 hora depois, fui vencida pela curiosidade, ou pelo medo. Abri uma fresta da cortina. Nada, a figura não estava mais lá. Senti um alívio breve. E então me perguntei, onde foi parar? Comecei a olhar janela por janela, andar por andar do prédio da frente. Todas escuras, todas vazias. Era como se ninguém morasse ali. Estranho, muito estranho. Fui dormir, ou pelo menos tentei. Cada trovão parecia mais próximo, cada sombra no quarto parecia se mover. Às 2h34, acordei com um estalo vindo da varanda. Um barulho seco, metálico. Levantei no susto, o coração disparado. Fui até a porta da varanda, tremendo. Tentei ligar a luz externa. Não funcionou. Ótimo. Chuva sem sinal e agora falta de energia em metade do AP. O barulho se repetiu. Dessa vez, parecia vir do parapeito. Olhei pela fresta da cortina. Não vi nada. Respirei fundo, tomei coragem e abri ali, no canto da varanda, havia uma moeda. Uma moeda de 10 centavos, molhada. Isso me paralisou por uns segundos. Era impossível aquilo estar ali. Eu moro no 10º andar. Voltei para dentro e tranquei a porta de vidro, empurrando o sofá na frente. Comecei a andar em círculos, a mente girando, buscando alguma explicação, lógica. Talvez alguém jogou do andar de cima e caiu ali, talvez. Mas e a figura na janela? E por que a luz não acende? Olhei para o relógio. 3h07 da madrugada. Foi quando meu celular apitou. Um aviso de bateria fraca. E junto disso, uma notificação estranha de Bluetooth. Dispositivo próximo deseja parear. Device 03. Eu não tinha nenhum dispositivo ligado. E estava com o Wi-Fi desligado desde a queda de energia. Recusei a conexão na hora. Na sequência, o celular travou. Tela preta. Fiquei no escuro total. A única luz era a dos relâmpagos, intermitente, revelando o contorno dos móveis, das paredes e de algo mais, uma silhueta. Do lado de fora da varanda, parada, olhando para dentro, gelei. Senti o corpo travar. Meus olhos se recusavam a piscar. Um novo raio iluminou a varanda. E dessa vez não vi nada. Teria imaginado. Comecei a chorar em silêncio. Não de pânico, mas de impotência. De saber que, mesmo trancada em casa, eu não estava segura. Eu estava sendo caçada, manipulada. Quando amanheceu, a energia voltou. Corri para ver se o celular voltava.
Liguei. Nada de notificações, nenhum histórico do tal Bluetooth. Fui até a varanda com cuidado. A moeda ainda estava lá. E no vidro, como que desenhado com o dedo, havia um símbolo estranho. Um triângulo com um ponto no centro. Não sei o que aquilo significava. Mas sei que alguém entrou ali naquela noite. Liguei para a polícia. Eles vieram, checaram tudo. Nenhum sinal de arrombamento. Nenhum rastro. Às vezes, é só o medo fazendo a gente ver coisa, disse um deles. Mas medo não deixa símbolo no vidro. Medo não coloca moeda onde não devia ter nada. Fiquei mais uma semana ali, dormindo com faca de cozinha na mão, até que decidi me mudar. Nem peguei o depósito de volta. Peguei minhas coisas e fui embora. Hoje moro no interior, em um lugar com quintal, onde eu posso ver quem se aproxima. Mas de vez em quando a chuva começa a cair, eu sinto aquele mesmo arrepio na nuca. E às vezes tenho certeza que tem alguém parado do lado de fora, olhando para mim. A pior coisa que você pode fazer numa estrada de terra à noite durante uma tempestade é olhar para trás. Mas naquela noite foi exatamente o que eu fiz. Meu nome é Marcos. Trabalho como agrônomo e de vez em quando preciso visitar fazendas isoladas no interior do Mato Grosso do Sul. Aquela era uma visita de rotina. A fazenda ficava a uns 40 quilômetros de Dourados, enfiada entre plantações de soja e pasto. Lugar ermo, estrada de terra batida, sinal de celular inexistente. Um pedaço do mundo que o GPS mal reconhece. A chuva começou logo depois que saí da cidade. No início, só pingos espaçados no para-brisa. Depois, uma cortina densa que transformou tudo num borrão marrom esverdeado. Meus faróis pareciam inúteis. Só via a estrada a 2 metros à frente. As valetas cheias, a estrada escorregadia. A trilha de terra virou um rio grosso e laranja. Liguei o rádio para espantar o silêncio, mas só havia estática. Comecei a ficar inquieto. A estrada parecia não ter fim. As árvores nos cantos se dobravam com o vento. Meus dedos apertavam o volante como se segurassem a única coisa que me mantinha na realidade. Foi então que eu vi uma silhueta branca, bem à frente, parada no meio da estrada. Pisei no freio com força. O carro derrapou. Quase perdi o controle. Era uma mulher. Vestido branco, longo, grudado no corpo pela chuva. Os cabelos negros e molhados desciam até o meio das costas. Estava descalça, coberta de lama até os joelhos. E o mais estranho, ela estava de costas. Eu não via o rosto dela. Dei um toque na buzina. Ela não se moveu. Meu coração acelerou. Senti a boca secar. O limpador de para-brisa fazia seu trabalho freneticamente, mas ainda assim o mundo parecia borrado. Menos ela. Ela era nítida, nítida demais. Abri o vidro do carro só o suficiente. Tá tudo bem? Precisa de ajuda? Ela não respondeu. Moça, tá me ouvindo? Devagar, muito devagar, ela começou a virar o corpo. Não em um movimento contínuo, mas em pequenos giros, como se travasse. A chuva apertou ainda mais. Quando ela finalmente virou o rosto, eu pisei no acelerador. Nem esperei ver direito. Era instinto puro, medo bruto, sem racionalidade. Passei, ao lado dela, com o carro quase derrapando na lama. Pelo retrovisor, vi a figura dela ficando menor. Ouvi algo, uma batida, como se ela tivesse tocado o carro. Mas não parei. Eu fugi. Dirigi feito louco por mais 20 minutos até alcançar o portão da fazenda. Buzinei 3 vezes. O caseiro, seu Nivaldo, abriu com um olhar sonolento. Tá chovendo feito um inferno, hein? Assenti. Não consegui responder de imediato. Estacionei e fiquei dentro do carro por alguns segundos, respirando fundo. Tá tudo bem, doutor. Vi uma mulher na estrada. Falei, ainda com a voz trêmula. Sozinha, no meio da lama, de branco. Parecia machucada. Ele franziu a testa. Nessa estrada? Sim, uns 10, 15 quilômetros atrás. Que horas?
Umas 8h30 por aí. Seu Nivaldo ficou em silêncio por alguns segundos. Depois coçou a cabeça, desconfiado. Melhor o senhor entrar. Essa estrada tem história. Aquilo me arrepiou. História? Melhor falar disso com o tempo. Bom, a chuva mexe com a cabeça da gente, não insisti. Entrei, tomei um banho quente, jantei qualquer coisa e fui dormir num dos quartos de hóspedes da sede da fazenda. Mas não dormi de verdade. Toda vez que fechava os olhos, via o vestido branco grudado no corpo, o movimento travado, a sensação de que ela sabia quem eu era. Na madrugada, acordei com um barulho, toque, toque, toque. Vinha da janela. Levantei, pé ante pé, e abri a cortina com cuidado. Nada. Mas na manhã seguinte, uma marca ficou na parte de fora do vidro. Uma marca de mão, cheia de lama. Fiquei olhando para aquilo um bom tempo. Quando amanheceu, o céu ainda estava cinza, mas a chuva tinha cessado. Contei o que vi para o seu Nivaldo, enquanto tomávamos café. Ele me ouviu em silêncio e depois falou: teve uma moça que morreu naquela estrada faz uns 6 anos. Foi atropelada por um caminhão quando voltava de um casamento a pé. Dizem que o vestido dela era branco. Ninguém sabe o que ela estava fazendo sozinha lá, descalça. E o motorista fugiu. Nunca apareceu. E o corpo foi arrastado por uns 50 metros. Reconheceram só pelo colar que ela usava. Moradora antiga daqui. Como ela se chamava? Letícia. Engoli em seco. O nome ficou martelando na minha cabeça. Mas o senhor acha que foi ela que eu vi? Ele olhou pela janela como quem não queria dizer o que estava pensando. Acho que sua cabeça juntou medo, lama, solidão e fez virar gente. Ou então, ela está tentando voltar. Fiquei o dia inteiro inquieto. No fim da tarde, preparei as coisas para voltar. Seu Nivaldo me deu a chave do portão e antes de eu ir falou: se vir ela de novo, para. Nem que seja para perguntar o que ela quer. O senhor faria isso? Não, mas eu sou medroso. Você parece ser diferente. Não respondi. Na volta, a chuva caiu de novo. Não tão forte quanto na ida, mas o suficiente para transformar a estrada em um desafio. Eu fui mais devagar. Parte de mim torcia para vê-la de novo. Parte de mim queria nunca mais passar por ali. Mas a cerca dos 10 quilômetros da fazenda, lá estava ela, exatamente no mesmo lugar. Dessa vez, de frente, o rosto pálido, os olhos escuros, cabelos grudados no rosto. E mesmo com toda a chuva, eu pude ver que ela estava sorrindo. Um sorriso pequeno, triste, quase aliviado. E o que eu fiz? Fui embora. Passei devagar, mas não parei. Ela não se mexeu, não pediu carona, mas levantou a mão e com o dedo fez um gesto simples, apontou para mim. Cheguei em casa em silêncio, jantei sem fome, deitei sem sono e toda noite, desde então, durante qualquer chuva mais forte, eu escuto toque, toque, toque na janela, na porta, no portão. Nunca vejo nada quando abro, mas sei que em algum momento eu deveria ter parado e fico pensando o que ela queria me dizer e o que teria acontecido se eu tivesse deixado ela entrar. Faz alguns anos, mas eu ainda sonho com aquela noite. Sempre com o mesmo cheiro de terra molhada, o barulho dos pneus escorregando e a voz do homem sentado no banco do passageiro. Cada detalhe, cada curva. Eu tinha ido passar o fim de semana num sítio com alguns amigos, perto de São Lourenço, Minas Gerais. Na segunda-feira à noite, peguei a estrada para voltar para São Paulo. A chuva começou quando eu ainda estava no asfalto, mas leve, nada demais. Coloquei uma playlist qualquer no celular e fui dirigindo com calma. Era umas 8 da noite. A tragédia começou com uma notificação no GPS. Desvio à frente, estrada interditada por deslizamento. Droga. O app sugeriu uma rota alternativa por uma estrada de terra. Não pensei muito, só queria chegar em casa.
Era uma daquelas estradinhas rurais, sem iluminação, cercada de mato dos dois lados, e agora começando a alagar com a chuva engrossando. Dirigi uns 15 minutos por essa estrada quando vi, à frente, uma silhueta à beira da estrada. Debaixo de uma árvore, um homem molhado da cabeça aos pés, levantando o braço devagar. Pensei em seguir direto. Pensei mesmo, mas era um lugar remoto, ninguém por perto, e ele podia estar machucado. Reduzi e parei. Ele se aproximou devagar. Tinha uns 40 anos, barba por fazer, roupas encharcadas e um olhar difícil de descrever. Nem era ameaçador, mas algo nele não batia. Talvez calmo demais. Boa noite. O senhor está indo para a cidade? Ele perguntou com um sotaque mineiro leve. Tô, sim. Quer uma carona? Ele assentiu e entrou no carro, agradecendo. Nos primeiros minutos, só o barulho do limpador de para-brisa e da chuva. E o silêncio. Até que ele começou a puxar conversa. Estrada ruim, né? Esses caminhos de interior têm suas armadilhas. Pois é, respondi mantendo os olhos na estrada. Ele virou-se ligeiramente, me observando. Seu nome é Ricardo, né? Quase pisei no freio ali mesmo. Como é que você sabe? Eu vi no crachá no painel. Ele apontou. Trabalha com TI, né? Meu crachá estava mesmo no porta-luvas, esquecido. Parte de mim relaxou. A outra parte se tensionou ainda mais. O que mais ele tinha visto? E mora em Moema. Tem uma filha de 8 anos, Alice, né? Agora sim, meu sangue gelou. O que você está falando, cara? Perguntei, tentando parecer firme. Ele sorriu calmo. Calma, eu só pesquisei, nada pessoal. Pisquei algumas vezes confuso. Pesquisou? Antes de te encontrar. A estrada parecia se estreitar. Os pingos batiam mais fortes. O limpador já não dava conta. Tá de brincadeira? Não. Eu sabia que você ia passar por aqui. Parei o carro bruscamente. Sai! Agora ele não se mexeu. Se você me largar aqui, vai se arrepender. Isso eu te prometo. A estrada tá afundando logo ali. Você vai ficar preso. Olhei pro aparelho. Sem sinal. Ele continuou calmo, como se estivéssemos conversando sobre o tempo. Olha, não precisa se assustar. Eu só quero conversar. Você vive mentindo, né? Para sua mulher, para os seus amigos, até para sua filha. Do que você está falando. Você acha que ninguém sabe, mas eu sei. Sei da moça do escritório, da transferência que você escondeu, da conta conjunta, do exame que você não quis fazer. Quer saber a lista toda? Senti um aperto no peito. Como ele sabia dessas coisas? Quem era ele? Quem é você? Ele sorriu, mas dessa vez com algo de perverso. Só alguém que cansou de fingir que a vida é justa. Eu escolho com cuidado. Pessoas com segredos, com passados sujos. Eu espero, observo, até achar a hora certa. Me seguiu? Não, eu te estudei. Já faz tempo. Fiquei sem palavras. Era como se tudo ao meu redor estivesse encolhendo. A cabine do carro parecia mais apertada, o ar mais denso. Você não está armado, né? Ele riu, como se a pergunta fosse ridícula. Não preciso. Você está desarmado por dentro, Ricardo. E é isso que importa. Voltei a dirigir sem saber para onde exatamente. Só queria sair dali. A estrada piorou. Lama cobrindo os pneus, o carro patinando. E ele falando. Sabe o que eu acho mais interessante? Como as pessoas agem quando acham que ninguém está vendo. Você é um pai amoroso quando está com sua filha. Mas basta um segundo sozinho para virar outra pessoa. No fim, ninguém é quem parece ser. Você quer me chantagear? Dinheiro? Já disse, só quero conversar. Por que eu? Ele olhou pela janela pensativo. Porque você é o tipo de pessoa que acredita que tudo está sob controle, até que não está. Ficamos em silêncio por uns minutos. Eu pensava em parar o carro e correr. Mas para onde? Em plena estrada rural, com um lunático do meu lado? De repente ele pediu, para o carro, aqui mesmo. O quê? Pode parar. Eu hesitei, mas parei. Ele abriu a porta. A chuva o engoliu de novo. Antes de sair completamente, ele se inclinou e falou bem perto.
Vai continuar vivendo do mesmo jeito, Ricardo? Escondendo tudo? Fingindo ser quem não é? Porque agora você sabe, alguém sempre pode estar te observando. Boa sorte. Saiu, caminhando calmamente para o meio do mato. Fiquei ali, estático, por vários minutos. A respiração curta, os olhos vidrados na estrada escura. Quando finalmente voltei a andar, senti que tudo tinha mudado. Nunca mais vi aquele homem. Nunca mais falei com ninguém sobre isso. O que eu diria? Que um estranho apareceu no meio da chuva, vomitou verdade sobre a minha vida e sumiu na mata? Mas uma coisa eu fiz, mudei, acabei confessando para minha mulher sobre tudo. A traição, o dinheiro, até o exame. O casamento não resistiu, mas foi o preço pela liberdade. A liberdade de não viver com medo de ser descoberto. Mas sabe o que? Ainda me assusta, às vezes, quando estou dirigindo sozinho, escuto alguém me chamar pelo nome. Ou vejo pelo retrovisor a silhueta de um homem parado à beira da estrada, como naquela noite. Não é real. Eu sei, ou talvez ele nunca tenha ido embora de verdade. Me mudei para o Rio de Janeiro no início do ano. Depois de conseguir um bom emprego numa consultoria, aluguei um apartamento em Copacabana, num prédio antigo, mas bem localizado, com segurança 24 horas e elevador social. Era no 13º andar, um andar abaixo da cobertura que estava desocupada e em reforma. Ou pelo menos era o que o síndico dizia. Morar sozinha sempre foi um plano meu. Eu precisava de silêncio, de espaço e de distanciamento. Depois de alguns traumas familiares, comecei a preferir a solidão. Era mais seguro assim. Na primeira semana não percebi nada de estranho. O prédio era antigo, sim, com corredores longos e escuros e um cheiro permanente de mofo misturado com cigarro velho. Mas nada que me incomodasse de verdade. Até que numa noite de chuva forte, daquelas que o vento bate no vidro como se quisesse entrar, começaram os barulhos na cobertura. Estava deitada, lendo, quando ouvi a primeira vez. Era como se alguém arrastasse uma cadeira ou uma mesa bem acima do meu teto. Longo, metálico, áspero. Fiquei parada, tentando entender. A reforma não estava suspensa. Era quase 11 da noite. Levantei, peguei o telefone e liguei na portaria. Boa noite, aqui é a Amanda, do 1302. Está acontecendo alguma obra na cobertura? Obra? A essa hora? Respondeu o porteiro com uma risada breve. Não, dona Amanda. A cobertura está fechada desde dezembro. Mas tem alguém lá. Eu ouvi móveis sendo arrastados. Silêncio do outro lado. Tem certeza? Absoluta. Quer que eu suba? Por favor, esperei. 10 minutos, 15. Nenhum som, nenhuma resposta. Liguei de novo. O porteiro atendeu um pouco ofegante. Subi lá, tudo trancado. Nenhum sinal de entrada. Nenhum móvel. Só pó e entulho. Agradeci, meio envergonhada. Talvez tenha sido a chuva, talvez minha imaginação. Mas à 1h23 da manhã, ouvi novamente. Um barulho mais forte agora. E dessa vez, acompanhado de um sussurro abafado. Parecia uma voz, muito baixa, muito rápida. Tentei ignorar. Botei fone de ouvido, coloquei uma playlist de chuva artificial e virei para o lado. Mas nas noites seguintes, os sons voltaram. Arrastar de móveis, batidas ritmadas, vozes curtas, impossíveis de entender. Sempre depois das 23 horas. Falei com o síndico. Ele garantiu que a cobertura estava vazia. Me mostrou até imagens das câmeras do corredor. Nenhuma movimentação no 14º andar. Nenhuma entrada, nenhuma saída. Deve ser barulho estrutural, dona Amanda. Coisa antiga. O prédio já teve vazamento lá em cima. Pode ser isso, mas a cada noite os sons aumentavam e começaram a se tornar intencionais. Uma madrugada, ouvi 3 batidas, depois 3 de novo, como um código, tipo Morse. Fui até a parede, encostei o ouvido no teto. Silêncio. Depois, uma batida única.
direto acima de onde eu estava. Era como se alguém soubesse exatamente onde eu estava, no apartamento. Comecei a desconfiar de tudo. Tampei as câmeras do notebook, tapei as frestas da cortina. Mas a sensação de estar sendo observada não me largava. Certo dia, decidi subir por conta própria. Peguei o elevador até o último andar e subi a escada que dava na porta da cobertura. Era de ferro, enferrujada, e estava trancada com um cadeado grosso. Tentei espiar pelas frestas do vidro da porta. Escuro, não dava para ver nada. Quando desci, reparei numa coisa. A câmera do corredor não estava posicionada como nos vídeos que o síndico me mostrou. Estava virada para o teto, apontando meio de lado, sem captar nada da porta da cobertura. Algo estava errado. Naquela noite, chovia mais forte que o normal. Relâmpagos iluminavam o apartamento a cada 10 segundos. Eu não conseguia dormir. Às 2h07 da manhã ouvi novamente. Só que dessa vez, o barulho não era no teto, era dentro do meu apartamento. Uma batida, depois outra. E então, o som inconfundível de uma cadeira sendo arrastada. Corri até a sala, acendi as luzes. Nada fora do lugar. Fui até a cozinha, até que notei algo estranho na varanda. A porta de vidro estava com a tranca aberta. Parei. Tentei lembrar se havia trancado. Tenho quase certeza que sim. Sempre tranco antes de dormir. A chuva batia forte, mas ali dentro tudo estava seco. Nenhum sinal de entrada, nenhum rastro. Mas ali em cima da mesa da varanda tinha um bilhete molhado, escrito à mão com letras pequenas e perfeitas. Você consegue me ouvir, mas não conhece a minha voz. Senti o estômago afundar. Voltei para dentro. Liguei para a polícia. Eles vieram, revistaram o apartamento, checaram fechaduras, portas, nada. Não havia sinais de arrombamento. Nada foi roubado. Só um bilhete molhado deixado na varanda do 13º andar. O caso foi registrado, mas tratado como ocorrência sem evidência de invasão. A polícia sugeriu que talvez fosse trote ou delírio. Pedi para trocar de apartamento no prédio. Fui para o 5º andar. Lá, os barulhos cessaram. Mas o medo, esse não. Comecei a investigar por conta própria. Conversei com moradores antigos. Descobri que o último morador da cobertura era um senhor chamado Otávio Nascimento, ex-professor, universitário de psicologia. Morou ali por 20 anos, recluso, saía pouco. Dizia que o prédio inteiro estava cheio de ruídos invisíveis. Foi encontrado morto na cobertura há 2 anos. Causa oficial, suicídio. Mas alguns moradores dizem que quando o corpo foi retirado, a parede do quarto dele estava coberta de palavras escritas à mão. Frases repetidas. Uma delas: eles não ouvem o que não querem escutar. Desde então, a cobertura nunca mais foi alugada. Ficou em reforma eterna. E o síndico, depois que comecei a perguntar demais, parou de me responder. Descobri que ele era ex-aluno de Otávio. Fez parte da última turma antes do professor ser afastado da universidade por conduta antiética. Quando perguntei diretamente, ele respondeu com um sorriso irônico. A mente é a última fronteira, dona Amanda. Às vezes, a gente ouve coisas que ninguém mais é capaz de entender. Hoje já fazem meses que me mudei do prédio. Moro em outro bairro. Lugar térreo, longe de coberturas e síndicos sorridentes demais. Mas sabe o que me atormenta? Toda vez que chove forte, eu começo a ouvir. Primeiro, o arrastar de móveis. Depois, os sussurros. E, por fim, 3 batidas. Sempre 3.